Imagine acordar e perceber que Deus não fala mais com você. Você tenta orar, mas suas palavras parecem não ser ouvidas. A Bíblia se torna difícil de entender, e a presença de Deus já não é sentida. Esse é um estado perigoso, pois quando o silêncio divino se instala, a alma entra em um território de escuridão e confusão. Muitos continuam suas vidas como se nada estivesse acontecendo, mas sem perceber, estão cada vez mais distantes de Deus. A graça é oferecida por um tempo, mas há um momento em que a porta se fecha e a oportunidade de voltar desaparece. Se você está lendo esta mensagem, saiba que Deus ainda está falando com você. Ele está dando uma última oportunidade antes que o silêncio se torne definitivo. Não ignore os sinais. Não endureça seu coração. A palavra de Deus em Hebreus 3, versículo 15, nos adverte: se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje ainda há tempo, mas amanhã pode ser tarde demais. Quando Deus se cala, o inferno começa a falar. Quando Deus para de falar, a Bíblia ensina que Deus não falará para sempre com o homem. Há um limite para sua paciência e misericórdia. Em diversos momentos da história, Deus se calou diante da rebeldia do povo. No tempo de Noé, a humanidade ignorou os avisos até que a porta da arca foi fechada. O rei Saul buscou a Deus e não obteve resposta porque já havia rejeitado sua voz repetidas vezes. Quando alguém resiste constantemente ao chamado divino, chega o momento em que Deus se retira e o silêncio dele se torna um juízo sobre a alma. O que acontece quando Deus para de falar? O vazio toma conta. A alma se torna fria, insensível e sem direção. O pecado deixa de causar arrependimento. A vida espiritual se torna um fardo e a pessoa começa a se afastar sem perceber. Satanás aproveita esse momento para semear dúvidas, medo e engano. Muitos só percebem que Deus se calou quando já estão mergulhados em trevas espirituais. Se ainda há um incômodo em seu coração, há esperança. Mas se Deus já não fala mais, a situação é grave. O teste dos 10 dedos. Se identificar com 3 ou mais dessas afirmações significa que sua vida espiritual está em risco. Para fazer o teste, basta levantar um dedo para a resposta afirmativa. Você já orou e sentiu que Deus não respondeu. Já abriu a Bíblia e não entendeu nada. Já chorou, mas não sentiu arrependimento verdadeiro. Anda com medo da morte sem motivo aparente. Está vivendo no pecado escondido e acha que ninguém sabe. Não sente mais vontade de ir para a igreja. Fala de Deus, mas vive longe dele. Se afastou da oração sem perceber. Anda triste sem saber por quê. Acredita que está tudo bem, mas por dentro sabe que não está. Se você levantou 3 ou mais dedos, sua alma está em perigo. Muitas pessoas acreditam que podem viver afastadas de Deus e voltar quando quiserem, mas não percebem que o coração endurecido pode torná-las incapazes de se arrepender. O maior perigo não é apenas morrer fisicamente, mas espiritualmente. Se há sinais de afastamento, é tempo de se humilhar diante de Deus antes que seja tarde demais. O silêncio de Deus é o pior castigo. O inferno não é o pior destino para uma alma. O pior destino é viver sem Deus ainda nesta terra, caminhando para a perdição sem perceber. Quando Deus se cala, a alma morre lentamente. O corpo continua funcionando, mas a pessoa já não sente mais alegria verdadeira, paz ou propósito. Nada do mundo preenche o vazio que surge quando Deus se afasta. Muitos tentam suprir essa ausência com prazeres passageiros, mas nada substitui a presença divina. Quando o silêncio de Deus se instala, a vida se torna vazia. As orações não passam do teto. A adoração se torna mecânica e a consciência já não sente peso pelo pecado. A pessoa pode continuar na igreja, mas já não sente mais Deus. Esse é o pior estado espiritual, porque é um caminho sem volta para muitos. A única solução é clamar agora, antes que o silêncio se torne definitivo. Se ainda há tempo, arrependa-se e busque a Deus com sinceridade. As artimanhas de Satanás. Satanás não destrói uma vida de uma só vez. Ele age de forma sutil, apagando o fogo da fé pouco a pouco. Ele coloca distrações, gera cansaço espiritual e semeia dúvidas. Ele não precisa tirar uma pessoa da igreja, basta tirar Deus de dentro dela. Ele torna o pecado algo normal, enfraquece a oração e faz com que a busca por Deus se torne cada vez mais rara. Quando a pessoa percebe, já está longe demais para voltar com facilidade. A maior estratégia do inimigo é fazer com que a pessoa acredite que ainda tem tempo. Ele sussurra que Deus sempre estará esperando,
que sempre haverá mais uma chance. Mas essa é a maior mentira que ele já contou. A verdade é que o tempo da graça tem um limite. Muitos já partiram acreditando que teriam mais uma oportunidade, mas não tiveram. Se sua vida espiritual está esfriando, desperte enquanto ainda há tempo. Quando Deus se cala, o inferno toma a palavra. O pecado na vida física. O pecado não afeta apenas a alma, mas também o corpo. Com o tempo, ele se manifesta em cansaço inexplicável, doença sem explicação e um peso constante sobre os ombros. A pessoa sente como se estivesse carregando algo invisível, um fardo que não pode ser aliviado. Dorme e acorda esgotada, como se algo estivesse sugando suas forças. Muitos acham que é apenas o estresse do dia a dia, mas não percebem que a raiz do problema pode ser espiritual. Quando o pecado se instala, ele drena a energia vital e faz com que a vida se torne um fardo pesado. A presença de Deus fortalece, mas a ausência dele enfraquece. Quando a comunhão com Deus se rompe, o corpo sente, o ânimo desaparece, a disposição some, e até os momentos de lazer já não trazem mais alegria verdadeira. Essa exaustão é um sinal de que algo está errado no mundo espiritual. O pecado age silenciosamente, sugando a vitalidade e deixando apenas um vazio. O único remédio para essa condição é voltar-se para Deus, pois somente Ele pode restaurar aquilo que foi desgastado pela vida longe dele. O pecado na mente. O pecado não começa na ação, mas no pensamento. Quando Deus se cala, a mente se torna vulnerável às influências do inimigo. Pensamentos estranhos surgem do nada, ideias de desistir, de se afastar, de buscar prazeres ocultos. Pequenas concessões começam a ser feitas, e, antes que a pessoa perceba, já está envolvida em hábitos destrutivos. O diabo não precisa gritar, ele apenas sussurra, deixando sugestões sutis que, quando não rejeitadas, se transformam em atitudes. A mente que não está guardada pela palavra de Deus se torna um campo aberto para o engano. Quando a mente se contamina, o coração endurece. O pecado se torna normal, e a voz do Espírito Santo se torna cada vez mais distante. O diabo sempre aproveita o silêncio de Deus para implantar dúvidas e alimentar fraquezas. O perigo está em achar que esses pensamentos são inofensivos, quando, na verdade, são armadilhas. A única maneira de vencer essa batalha é alimentar a mente com a verdade de Deus e rejeitar qualquer ideia que leve ao pecado. O que começa na mente, se não for controlado, logo se tornará realidade. O pecado na alma. A alma sente quando algo está errado. No começo, ela grita por socorro, tenta alertar a consciência, faz a pessoa se sentir inquieta. Mas, quando o pecado se torna um hábito, esse grito é abafado. A pessoa sente que algo não está certo, mas continua se enganando com prazeres momentâneos. O pecado anestesia a alma, fazendo com que ela perca sensibilidade para perceber o perigo. Com o tempo, o que antes causava culpa já não incomoda mais, e a pessoa se acostuma a viver longe de Deus. O problema não está apenas no pecado cometido, mas na ausência de arrependimento. Enquanto a alma ainda sente dor pelo erro, há esperança. Mas quando ela já não sente mais nada, significa que a morte espiritual está próxima. O pecado não mata de uma vez, ele mata aos poucos. Primeiro, sufoca o desejo por Deus, depois destrói a fé e, por fim, faz com que a pessoa não veja mais sentido na vida espiritual. Somente um arrependimento sincero pode reverter esse processo antes que seja tarde demais. O pecado na vida espiritual. O primeiro sinal de que a vida espiritual está morrendo é quando a oração se torna apenas palavras vazias. A pessoa continua orando, mas sem sentir nada. Sua mente vagueia, seu coração não se envolve, e a presença de Deus já não é experimentada. Depois, a Bíblia se torna apenas um livro, algo sem vida, sem significado. A leitura já não traz mais revelação, e a voz de Deus se torna um eco distante. Por fim, a igreja deixa de ser um lugar de encontro com Deus e se torna apenas um prédio, um hábito sem propósito. O mais assustador é que, muitas vezes, ninguém percebe essa morte espiritual acontecendo. A pessoa ainda frequenta a igreja, ainda levanta as mãos em adoração, mas por dentro já está vazia. Nem mesmo ela se dá conta do quanto se afastou. O pecado tira a sensibilidade espiritual sem que a pessoa perceba, e, quando ela nota, já está longe demais. A única solução é despertar enquanto ainda há tempo, antes que a frieza espiritual se torne permanente. A sensação da prisão. O diabo não prende ninguém com correntes visíveis, mas com correntes invisíveis dentro da alma.
A pessoa continua sua vida normalmente, trabalha, estuda, interage com os outros, mas dentro de si já está aprisionada. O pecado cria uma cela invisível, onde a pessoa se torna refém de seus próprios desejos, medos e inseguranças. Ela sente que algo está errado, mas não sabe como se libertar. O inimigo cria essa prisão sem grades, onde a própria mente se torna a maior barreira para a libertação. Muitos vivem assim sem perceber. Acham que estão livres, mas estão aprisionados em hábitos destrutivos, pensamentos negativos e culpas que não conseguem resolver. A única forma de quebrar essas cadeias é se render completamente a Deus. Somente a verdade liberta, e enquanto a pessoa não se voltar para Cristo de todo o coração, continuará vivendo nessa prisão invisível. É possível estar solto por fora, mas cativo por dentro. O perigo de não sentir remorso. O pecado mais perigoso não é aquele que é cometido e causa culpa, mas aquele que já não provoca mais nenhum incômodo. Quando o coração se torna insensível, significa que a consciência já está cauterizada. No início, ainda há um peso, um desconforto, uma tentativa de justificar os erros. Mas com o tempo, a pessoa se acostuma com o pecado e já não sente necessidade de mudar. Esse é o estado mais perigoso, pois indica que a voz do Espírito Santo está sendo ignorada há muito tempo. O endurecimento do coração não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, com pequenas concessões, pequenas desculpas, pequenos desvios. Até que, de repente, já não há mais arrependimento. A pessoa continua vivendo no erro, mas sem culpa. Isso é um sinal de morte espiritual. O Espírito Santo nos convence do pecado, mas quando alguém para de ouvi-lo, está caminhando para um destino terrível. Quem não sente mais remorso pelo erro já está próximo de um abismo sem volta. A importância do arrependimento. O arrependimento verdadeiro não é apenas chorar pelo pecado, mas decidir mudar de caminho. Muitas pessoas sentem culpa, mas não tomam atitude. Elas choram, fazem promessas, mas continuam voltando ao mesmo erro. O arrependimento genuíno exige ação, exige deixar para trás aquilo que afasta de Deus. Sem essa decisão firme, qualquer sentimento de tristeza pelo pecado se torna inútil. O que Deus espera não é apenas lágrimas, mas uma transformação real. O verdadeiro arrependimento significa voltar para onde nunca se deveria ter saído. Deus sempre está pronto para perdoar, mas o homem precisa dar o primeiro passo. Não adianta apenas reconhecer o erro, é preciso abandonar o erro. O tempo da graça ainda está aberto, mas ninguém sabe até quando. Quem sente o chamado para se arrepender deve responder imediatamente, antes que seja tarde demais. Como Jesus quer que você esteja. Deus quer você de joelhos, em humildade, reconhecendo sua dependência dele. Ele deseja um coração quebrantado, uma alma rendida, alguém que compreende que sem ele não há vida verdadeira. O diabo, por outro lado, quer que você permaneça de pé, confiante em si mesmo, achando que está tudo bem. Ele quer que você acredite que não precisa mudar, que pode continuar no mesmo caminho sem consequências. Essa é a maior armadilha do inimigo, fazer a pessoa pensar que ainda tem tempo, quando na verdade pode ser seu último aviso. A única posição segura diante de Deus é a de rendição total. Somente aqueles que reconhecem sua fraqueza podem ser fortalecidos pelo Senhor. O orgulho impede a restauração, mas a humildade abre as portas da graça. Quem se ajoelha diante de Deus jamais será derrubado pelo inimigo. O tempo de voltar é agora. Se Deus ainda fala com você, aproveite essa chance. Amanhã pode ser tarde demais. Como vencer essa guerra? A única maneira de vencer essa guerra espiritual é voltar para o ponto onde você perdeu a presença de Deus. O afastamento dele não acontece de uma vez, mas aos poucos. Talvez tenha sido um pecado que você não confessou, um compromisso espiritual que abandonou ou uma distração que tomou o lugar da sua comunhão com Deus. A boa notícia é que, mesmo que você tenha se distanciado, sempre há um caminho de volta. O arrependimento verdadeiro significa reconhecer onde você caiu e retornar com sinceridade ao lugar onde sentia a presença de Deus. Essa guerra não pode ser vencida com força humana, mas apenas com total rendição a Deus. Não adianta tentar se libertar sozinho, pois sem a presença dele, qualquer esforço será em vão. O diabo quer que você acredite que não há mais saída, que seu coração está endurecido demais para sentir Deus novamente. Mas se você ainda sente o chamado para voltar, significa que a graça ainda está disponível. Não adie essa decisão. Voltar para Deus hoje pode ser a diferença entre a vida e a morte espiritual.
Lições práticas. A primeira atitude para restaurar sua comunhão com Deus é confessar o pecado oculto. O que não é exposto à luz continua sendo uma armadilha do inimigo. Enquanto um pecado estiver escondido, ele terá poder sobre você. A confissão sincera quebra essa cadeia e permite que Deus comece a restaurar seu coração. Além disso, o jejum de 3 dias é uma maneira poderosa de quebrar fortalezas espirituais e mostrar a Deus que você está disposto a sacrificar sua carne para fortalecer seu espírito. A oração da madrugada é um segredo espiritual que muitos ignoram. Jesus orava de madrugada, e a Bíblia ensina que há um poder especial na busca intensa por Deus nesse período. Orar durante 7 madrugadas seguidas demonstrará seu compromisso em restaurar sua intimidade com Deus. Não se trata de um ritual, mas de uma entrega real. Esses passos práticos são apenas o início de uma jornada de restauração. Deus quer ver o seu esforço, mas também quer que você dependa totalmente dele nesse processo. Dicas de libertação. Para alcançar a verdadeira libertação, é necessário se afastar de tudo que te separa de Deus. Se há objetos, músicas, livros ou qualquer outra coisa que te liga ao pecado, destrua sem hesitar. Muitas pessoas permanecem presas porque mantêm elementos do passado que servem como portas abertas para o inimigo. A libertação não acontece apenas no coração, mas também na prática. Você não pode seguir a Deus e, ao mesmo tempo, manter laços com aquilo que te afastou dele. Além disso, corte as conversas que te levam ao pecado. Palavras têm poder, e muitos são levados de volta ao erro por manterem comunicações que alimentam desejos errados. Se há amizades que te puxam para longe de Deus, afaste-se sem medo. Quebrar alianças do passado pode ser doloroso, mas é necessário para uma vida livre. O diabo sempre tentará te prender através de vínculos antigos, mas Deus quer te dar um novo começo. Escolha hoje a quem você realmente deseja servir. Reflexão. A voz de Deus ainda está ecoando para aqueles que desejam ouvir. Mas a Bíblia nos alerta em Hebreus 3, versículo 15. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitos acreditam que terão outra chance no futuro, mas a verdade é que ninguém sabe quanto tempo resta. O maior engano de Satanás é fazer você acreditar que pode deixar para amanhã o que Deus está pedindo para ser resolvido hoje. Se Deus está falando com você agora, não ignore esse chamado. O silêncio de Deus pode chegar a qualquer momento, e quando isso acontecer, não haverá mais avisos. O tempo da graça ainda está aberto, mas pode se fechar a qualquer instante. Não espere sentir um desespero profundo para buscar a Deus. Se ainda há sensibilidade no seu coração, aproveite essa chance. Amanhã pode ser tarde demais. Oração poderosa de libertação. A oração é a chave para quebrar todas as correntes espirituais. Não importa o quão distante você esteja, se houver um clamor sincero, Deus responderá. Ore com fé. Senhor, se ainda há esperança para minha alma, me visita agora. Não me deixe morrer sem a tua presença. Essas palavras não são apenas um pedido, mas um grito de socorro para quem percebe que está à beira da morte espiritual. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Se você sente que Deus se calou para você, faça essa oração com toda a sua alma. Não repita apenas por repetir, mas fale com verdade. Diga a Ele que você não aceita mais viver longe da sua presença. Implorar pelo toque de Deus é a única saída para quem está preso no silêncio espiritual. Essa oração pode ser o começo de uma nova vida, mas depende da sua sinceridade. Clame agora, e Deus ouvirá. Apelo emocional. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus te trouxe até esta mensagem porque Ele ainda está chamando você de volta. Não ignore o que você sentiu enquanto lia ou assistia. Muitas pessoas resistem à voz de Deus até que seja tarde demais. O Espírito Santo está falando ao seu coração agora mesmo, e você precisa tomar uma decisão. O que você fará com essa última oportunidade? Pode ser que essa seja a última vez que Deus está te chamando. Muitos já ignoraram esse chamado e nunca mais tiveram outra chance. Você não sabe quantos dias ainda tem, mas sabe que Deus está falando com você agora. Não deixe para depois. Hoje é o dia de voltar, de se arrepender, de restaurar sua comunhão. Se Deus ainda está falando, aproveite essa chance antes que seja tarde demais. Confirmação profética. Se durante essa mensagem você sentiu algo diferente, saiba que foi Deus voltando a falar com você. O silêncio foi quebrado, e o Espírito Santo está te dando uma nova oportunidade. Talvez você tenha sentido arrepios,
um peso saindo dos seus ombros ou até mesmo lágrimas escorrendo sem explicação. Esses são sinais de que Deus ainda quer algo com você. Se Deus falou com você, não guarde isso apenas para si. Escreva nos comentários: Deus falou comigo. Esse ato é uma forma de declarar publicamente que você ouviu a voz dele e está disposto a mudar. Deus honra aqueles que reconhecem sua presença. Não deixe essa experiência passar despercebida. O Senhor acabou de te chamar de volta, e agora cabe a você responder a esse chamado.